E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Vitor e aqui a gente vai resolver o Natural Number Game aqui do Linha Game Server. É uma proposta que é basicamente como se fosse um jogo, né? Ele é dividido em algumas etapas e você tem que ir resolvendo as etapas que você tem acesso, né? Para ir conseguindo desbloquear todas. São como se fossem diferentes mundos, né? Então eu pelo menos imagino isso como se cada um desses fosse um planeta. A linguagem de programação Lean é uma linguagem de programação do tipo funcional, que acaba sendo um pouco diferente das linguagens de programação que a gente normalmente utiliza, né? Como Python ou C, que são linguagens de programação que utiliza assim, modelos imperativos, né? Então você, para fazer um laço for, você tem ali mais ou menos alguns comandos que você consegue operar com certa facilidade, sabe? A manipulação dos dados. A linguagem de programação Lean, por ser uma linguagem de programação funcional, ela muitas vezes depende de provas para você conseguir avançar com a sua análise, né? Que possibilita muitas aplicações aí na área da matemática. A gente começa aqui no mundo tutorial, né? Aqui do lado direito a gente já vê alguns comandos, né? Algumas táticas, né? E alguns teoremas, definições de Lean, só que estão bloqueadas, né? A gente, conforme vai avançando, né? A gente vai desbloqueando, né? Essas de programação. E aqui no começo, né? Nosso primeiro teste vai ser a gente aqui com um goal de 37 vezes x mais q igual ao 37 vezes x mais q. O que o Lean tá querendo mostrar pra gente nessa etapa, né? É o comando reflect, aqui, rfial, que é quando a gente consegue fazer com que o nosso goal, um lado da equação seja igual ao outro, que vai ser o nosso objetivo para a gente conseguir fazer as nossas análises. O que é interessante a gente destacar que a gente bloqueou aqui, né, agora o rfial, e o Lean ele traz pra gente a explicação, né, do que esse comando faz. É que a gente vê que o rfiel ele prova os gols que estão na forma de x igual a x, né? rfiel, RFL, né, vai ser uma abreviação de Reflexive of Equality, né, que algo está refletindo o outro, né, que são iguais. Interessante. E avançando aqui no nível 2, aqui ele vai dar pra gente uma declaração, não é isso? Uma suposição. E a gente vai ter aqui essa suposição aqui de y igual a x mais 7. O nosso goal, percebe, é 2 vezes y igual a 2 vezes x mais 7. Que ele está querendo mostrar pra gente que a gente tendo essa suposição aqui, posso aplicar ela aqui no meu goal e substituir aqui no lugar de y, colocar x mais 7. Então vai ficar uns dois lados da equação iguais. Aqui, perdão. RWH, né? Aqui a gente desbloqueou o comando rewrite. Aí, tá vendo? Agora substituiu. Não tá mais aqui 2y. Agora rfiel. Pronto. E interessante é que da mesma forma que também trouxe uma explicação sobre o rfiel, também aqui trouxe a gente também desbloqueou aqui alguns teoremas, né? Que ele vai dizer que 1 é igual ao sucessor de 0, né? O sucessor natural de 0. Que ele vai utilizar esse conceito, normalmente você tem em algumas linguagens de programação, de um valor ser o sucessor de outro, né? Por exemplo, o 4 ele pode ser visto como o sucessor de 3 e não propriamente como 4, né? Isso vai possibilitar que a gente faça algumas operações aqui interessantes no Lean. E aqui a gente tem esse goal que é basicamente o seguinte: a gente vai ter 2 igual ao suc do suc de 0. Ou seja, aqui ele vai pedir o sucessor de 0, que é 1, e depois ele vai pedir de novo o sucessor. No caso, aqui agora é o sucessor de 1, que é 2. Aí a gente iguala os dois lados aqui da equação e resolve esse nosso teste. RW Exuc. É isso? Não.
Na realidade a gente vai ter que pegar esse 2 e transformar como uma sequência de sucessores, né? Aqui eu vou colocar RW2X1. Agora sim, ó, tá vendo? No lugar do 2 eu transformei esse valor aqui no sucessor de 1, que é 2. Tem isso aqui escrito de outra forma. Agora a gente coloca aqui rewrite 1xsuk 0. Agora tá vendo? Transformou o sucessor do 1 do sucessor de 0. Agora os dois lados iguais. Arfiel. Próximo. Aqui ele vai trazer agora esse conceito de reverso, que é esse contra barra L aqui, né? Que é a seta voltando. Que vai ser basicamente a gente aplicar o mesmo teorema que a gente estava utilizando antes, né? Só que no sentido reverso. Ao invés de transformar 1 no sucessor de 0, ele transforma o sucessor de 0 em 1. Eu sei que parece trivial, mas são duas equações diferentes para fazer uma operação em um sentido da minha igualdade, né? Transformar 1 no sucessor de 0, e depois tem uma outra equação que transforma o sucessor de 0 em 1. Então a gente vai ter muitas coisas nesse sentido em Liam, em adição, sabe? A gente vê mais pra frente. Mas aí essa etapa aqui vai ser basicamente isso. A gente colocar aqui a seta voltando, né? E aqui o 1x0, transformando assim, né? O sucessor de 0 em 1, né? O sucessor de 0, depois de 0, 1. Agora o sucessor de 1 vai ser só que aqui agora 2x1. Agora sim, RFL level complete. Aí agora a gente vai ter aqui a adição de 0. Interessante, ó. A gente vai usar esse comando add 0. É o que ele dá até uma dica aqui pra gente. Ele vai transformar B mais 0 em B. Pronto, agora fazer com C mais 0. Agora sim, os dois lados reflect. Agora ele traz pra gente a mesma questão, só que mostrando pra gente que a gente não precisa necessariamente aplicar o primeiro termo que aparece na equação. Eu posso informar na minha linha, né, quem eu gostaria que essa operação fosse feita, né? Aqui a gente fazendo aqui no C mais 0 ao invés de fazer no B. Agora, eita, aqui eu poderia deixar assim, ou poderia colocar aqui também que, enfim, vai aplicar no meio. Agora a adição de 1, que a adição de 1 é a mesma coisa que você dizer que é o valor que representa o sucessor daquele número. Lembra que, por exemplo, 3 pode ser visto como sucessor de 2. Então 2 mais 1 é a mesma coisa que dizer que aquele valor é o sucessor de 2, né? Que aí traz a mistura desses dois conceitos de suk com soma, né? E aqui a gente coloca RW sukek add 1. Adsuk não é Adsuk. Aqui ele passa pra gente Adsuk.
gente transforma esse 1 no sucessor de 0. Agora a gente coloca adsuki, que tem que ser a adição de algo mais o suki de algo, né? Quando a gente tem aqui o suki, né? Quando é esse tipo de operação, ele vai dizer que n mais suki de 0 é igual suki de n mais 0, né? Dizer que algo somado com sucessor de algo é igual ao sucessor de algo mais algo. Interessante. E aqui, ó, RW a de 0. Agora sim, reflect. Agora, nível 8 de 8, né? Seria o boss final. Passtec pra gente um good luck. Nessa questão aqui, a gente vai ter que transformar toda essa operação aqui em uma série de sucessores de coisas. Sucessores de 0, no caso. A gente vai dizer que os dois são equivalentes ao sucessor de 1, e que o sucessor de 1 é equivalente ao sucessor do sucessor de 0. Aí com essa soma de sukis a gente consegue transformar em um suki só. E depois do outro lado a gente vai transformar esse 4 na sucessão de vários valores a partir do 0 e igualar os dois lados do goal, né? Então vamos lá. RW 2x1. Eu vou colocar aqui um repeat, que é um comando que a gente consegue repetir o nosso código várias vezes, né? É algo que não está aqui, é o cheat do jogo, né? E aqui de novo, RW1x0. Aqui é uma soma de sukis, né? Então a gente consegue colocar aquele adsuki. Depois vou colocar aqui o repeat agora. Não sei se ele vai fazer várias vezes já. Agora é um ad0, não é um adsuki, é um adsuki. Vou colocar adsuki. Não é adsuki, é ad0, então não faz sentido. Ad0. Agora transformar o 4. Eu acho que também poderia transformar de novo essa sucessão de zeros em 4, né? Aí vamos transformando em 4 mesmo. Depois 1x0. Agora sim, reflect. Live world.